Meu amigo, que partida horrorosa do Sport, que partida horrorosa do Gustavo Florentino. Acho que essa foi a pior partida do Gustavo Florentino à frente do Sport aí. Do início ao fim foi um caos, literalmente um caos. Desde a leitura de jogo, desde a formação inicial, desde tudo que ele pensou aí durante a partida, entendeu? Foi um caos. Se tá todo mundo conseguindo ver de fora e ele não consegue ver de dentro, então alguma coisa está acontecendo, né? Mas vamos começar aí o programa para a gente bater um papo sobre isso. E apesar dos pesares, né? Conseguir um pontinho, que querendo ou não, é importante, principalmente pelo que foi o jogo. Mas foi um caos. Tem muita coisa para ser dita aí sobre esse empate. É mais demérito do Ceará do que mérito do Do Sport. que mérito do Sport. Pois é. Entrou hoje de uma forma ofensiva, né? Querendo ou não, entrou aí com a dobra de laterais. Juba, Sanda, Ezequiel e Fábio Alemão, né? Fazendo ali o terceiro zagueiro e a lateral direita. E querendo ou não, fez mudanças ofensivas, né? Colocou Flávio, colocou Raiva Negas aí, botou Ítalo também, né? Que é um cara que consegue sair mais pro jogo, tem um bom passe. Mas assim, não deu certo. Eu acabei de postar no Twitter que acho que desde a época de Jair Ventura, entendeu? E olha que mesmo na época de Jair Ventura, o Sport conseguia criar uma, duas, três chances na partida, mesmo que fosse uma coisa única, rara e levasse pressão o jogo inteiro. Hoje, a gente não viu o Sport fazer nada. O Sport hoje assistiu o Ceará jogar. Se não fosse Maílson, era para ser uns 5-0 para o Ceará hoje. Porque no primeiro tempo foi um vareio de bola, entendeu? No segundo tempo, eu acho que a equipe do Ceará cansou, as mudanças também não ajudaram tanto na equipe do Ceará. Entrou o Eric, que jogou no Náutico, entrou o Kleber, aquele atacante bem alto, entrou aquele Yuri, né? O nome dele, que deu uma cotovelada, discutiu com o Florentino na lateral. Então, assim, não ajudou tanto. O time no primeiro tempo era melhor, né? A equipe do Ceará. Mas, assim, eu acho que o Gustavo Florentino hoje fez a sua pior partida como treinador do Sport, e tirando o Maílson e o Blas Cáceres aí, eu acho que foram os principais jogadores de hoje. Não entendi a permanência aí de vários atletas na equipe. Ronaldo Henrique jogou 90 minutos, por quê? Entendeu? Ótima pergunta para se fazer o Florentino. Alanzinho não entrou. Alanzinho, que a desculpa de muitos era que foi substituído no jogo passado com 5 minutos, porque seria utilizado hoje. Um cara que poderia ajudar em muito, não entrou. Rodrigão, ele preferiu colocar o Flávio, que passou 10 minutos em campo. Entrou e saiu. Para colocar o Sabino, que o Fábio Alemão tinha sido expulso. Então, assim, hoje, além do Raiva Negas, né? Que ninguém entendeu nada. Um cara que já não aparecia faz tempo, que não ajuda em nada e brota. Alanzinho não entra e Raiva Negas entra. Então, assim, não entendi, entendeu? O que é que o Florentino quis hoje. Se perdeu, uma partida horrível do Sport. E no final de semana tem clássico, né? A gente sabe que o Santos está numa situação delicada hoje, está na Série D, tem um elenco bem limitado. Mas tem clássico. Walter, tem Walter aí que está do tamanho do meu pai, pô. Mas o Sport do jeito que está pode até ganhar. Mas assim, eu acho que o pensamento tem que ser além, entendeu? Me preocupa algumas vezes a falta de repertório do Florentino. Ele entra com esquema, a gente falou sobre isso no Bom Dia Rubro Negro, nada parece que dá certo, ele tenta mudar tudo na doida. E eu acho que Série B não é bem assim, entendeu? A gente já viu várias competições aí na Série B ao longo dos anos, esse ano tá bem difícil, Cruzeiro, Náutico, Bahia, Chapecoense, Vasco, Ponte Preta e por aí vai, né? Tem muita equipe difícil nessa Série B e desse jeito que o Sport tá hoje não sobe. Não estou dizendo que é para demitir Florentino. Mas também não é cedo não demais, Pedro, não, acho para não. ter uma Acho não. frase dessa? Já cantei essa pedra faz tempo. Esse elenco ele ajudou a montar, os estrangeiros foi ele que trouxe. Pedro era doido porque dizia que Florentino não conhecia de mercado. Pedro era doido porque tinha medo da montagem de elenco do Sport. Tá aí. O torcedor me marcou no Twitter hoje. Pedro, você tinha razão. Tudo que você disse lá atrás está acontecendo. E é. Não é porque eu estou torcendo contra, não. É porque é a realidade. Isso poderia acontecer. Poderia muito. Aí Florentino vai cair. Entendeu? Não demitiria ele agora, mas vai cair. Vai chegar um Lisca, um Guto Ferreira, um Geninho, um cara desse da vida. Os gringos vão ficar aí encostados. O cara vai querer trazer as peças de confiança dele. Aí tem que mandar a gente embora. Ou vai inflar o elenco. Então, assim, tudo isso é pensado.
Pedro não é o mais inteligente, ou Pedro é o louco porque falou isso há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Não. Tava na cara de todo mundo. Entendeu? Foi um risco corrido e a gente tá colhendo os frutos agora. Então, assim, é muito nítido tudo que vem acontecendo no esporte de hoje. A pedra foi cantada. Não estou dizendo que é para demitir Florentino, não estou dizendo que tem que mudar o elenco inteiro, mas assim, alguma coisa precisa ser feita. Alguma conversa tem que acontecer, entendeu? Eu, Entre o eu, elenco, o treinador, a direção, enfim, algo precisa chacoalhar o grupo do esporte, porque eles estão muito acomodados. eu faço alguma coisa que você falou assim, eu concordo, algumas coisas. Mas o erro do Florentino, para resumir a história, né, que a gente já está até no Bom Dia Rubro Negro hoje, para quem não viu, assista, né? A gente vai falar, mas tá uma coisa mais muito maior. A gente vai focar mais na partida, é verdade. Mas eu vou colocar no final desse vídeo aqui para que você tenha um dos vídeos de referência, o Bom Dia Rubro Negro de hoje, que foi muito bom, por sinal. Ficou só em quem joga, quem não joga? Não. Foi muito macro a análise aí de Pedro, do Will, comigo aí, nesse Bom Dia Rubro Negro dessa terça-feira, antes da partida. Que foi um pré-jogo, né? É verdade. O erro do Florentino, para mim, até agora, nesse sentido do empate de hoje, da forma que foi não ter colocado ainda. Por exemplo, eu esperava que a última partida do Sport, a recente, ele já destacasse os titulares, né, ou parte desses titulares, é verdade, melhor colocando aqui, para que hoje, pelo menos, tivesse assim: joguei uma partida com a grande maioria da turma. Para mim, a falha, que não é só dele, é do contexto geral, né, do planejamento aí, foi essa. Há quem enxergue de outra forma. Vou respeitar até então. Não vejo ainda esse desespero não sobe o Florentino, o trabalho dele. Eu acho que dá e muito, porque ao início de trabalho, início de preparação, são as dificuldades peculiares do esporte, né? Que, porra, eu conto nos dedos aí o time que tem as dificuldades que o esporte tem. Agora eu concordo contigo, né? No quesito de se Florentino não ficar, mas aí é o se ainda, é o se. Eu ainda vou para a vibe de que é uma primeira partida com esse time titular, que a falha foi não ter jogado antes com esse time titular. Concordo contigo quando você falou hoje Que pela não manhã. é o time titular, Alessandro, completo, Sim, né? mas eu estou dizendo, Convenhamos. agora, hoje, é o time titular. Né? Mas Sim. amanhã, depois da manhã, contra o Santa, vai melhorando, vai encaixando, vai colocando. Tipo, Sabino era para estar nesse time hoje, entendeu? Assim, aspas para o time titular. É o que tem aspas de melhor para o esporte hoje. Mas eu concordo também com o Pedro, para fazer um balanço aqui, ser o advogado do diabo, dar minha opinião, mas também ser o advogado do diabo. Concordo também com o Pedro, quando ele disse hoje de manhã, plenamente, Campeonato Pernambucano, cara, é para testar, o torcedor está cobrando em certa parte, e com razão, no sentido, e eu concordo também com o torcedor, essa cobrança, mas é um pouquinho exagerado, mas eu concordo. É porque o clube não disse ainda assim. O Campeonato Pernambucano a gente vai testar. A gente vai colocar a turma nova, vai fazer ainda com o pessoal que chegou, vai colocar a base, e o titular vai disputar a Copa do Nordeste. Existiria a pressão da Copa do Nordeste? Claro, porque, por exemplo, teria jogado hoje a segunda partida, né, da Copa do Nordeste? Não, a segunda partida, e não teria ainda esse conjunto, não teria esse formato que a gente está querendo o quanto antes. Entrosamento, força física, né, a perna mais leve, essa coisa toda. Mas seria o time titular para ser focado, e os guris para ver quem tiraria dali do Campeonato Pernambucano para passar para o outro bloco dessa turma aí. Aí eu concordo. No quesito de analisar a partida de hoje, ela foi o fruto do que o Sport não fez até agora, aspas, acredito que treinou. Eu não acredito que esse time ficou vendo em vídeo ou ouvindo pré-eleção e não treinou. Treinou tática, eu acredito, e treinou também dentro, no contexto que possível, porque hoje não faz nem muito coletivo, né? Mas dentro do treino, tudo bem. Mas a falha é essa, não ter jogado ainda. De restante, eu ainda sou otimista com relação ao trabalho. Ainda não, eu sou otimista, porque ainda vejo uma cobrança exagerada nesse sentido. Agora, que Florentino já teve falha, teve. Por exemplo, concordo com o Pedro também, quando ele fala, hoje seria um dia de colocar o Alanzinho. Por que o Raiva Negas? Por que o Rai entrou? Por
Por que o Alanzinho não? Né? Porque, por exemplo, só para explicar, por que o Rai viajou e o... Tu sabe, Pedro, talvez até eu esteja fora ainda da informação aqui, mas o Rai viajou e o Denner... Denner não viajou, o Rai viajou... Desculpa, Denner e Cristiano ficaram em Recife e o Rai Vanegas viajou. Por que o Cristiano não viajou? Tá machucado? Tu soube alguma informação? A opção do treinador? Não. A opção. Pois é. Então, aí eu me calo. As falhas que, ao meu ver, né, dá para... O Cristiano tem bola para estar aí, porra, desse elenco, nesse banco aí. Né? Por que não? Porque o Matias, que chegou ainda, também ainda não foi para o banco. Opção do treinador. Mas, caramba, né? Quem está entrando no lugar tá superando, tá bom. Por que não o cara vê? Enfim, são essas nuances aí que eu acho que com o tempo o próprio Florentino vai ter que explicar, o presidente, o diretor, o VP de futebol. Então, nesse contexto, sim. Mas eu não vejo, né, ainda, respeito a opinião do Pedro, mas não vejo como um contexto geral do desespero, não. É uma primeira partida que a gente pagou o pato. O pato, eu estou tirando pato, hein? A gente pagou o preço, que pode ser o pato também, né? Pagou o preço de não ter tido a estrutura que a gente acabou de falar. Mas é por aí. O início da conversa da gente é esse até agora. Pouca raiva negas, que até agora não ajudou em nada. E digo mais, se Denner tivesse viajado, era capaz de Denner ter entrado. Com certeza Denner teria entrado, porque era a dupla perfeita, Raiva Negas e Denis. E Denner, porque é a cara do Florentino esse ano, esses dois jogadores. Então, a bola era do Sport hoje nula, porque ninguém acertava, Juba não acertava, Ezequiel não acertava nada. Aí ele me coloca o Flávio no segundo tempo, que passa 10 minutos em campo. Depois de um erro de Ronaldo Henrique no meio campo, contra-ataque do Ceará, o Fábio Alemão tem que fazer a falta e é expulso. Então, assim... Mas as duas bolas do Fábio também foram primárias, né? O primeiro cartão amarelo dele também. Tudo bem, mas pelo amor de Deus. É um zagueiro improvisado na lateral, tendo que construir jogo muitas vezes, entendeu? Porque o time não consegue, porque Ezequiel e nada é a mesma coisa. A gente viu o Fábio Alemão hoje várias vezes ali perto da linha do meio campo ou depois dela, entendeu? Tentando, participando e etc. em vários momentos. Um cara que é zagueiro. Então, assim, Florentino poderia ter evitado isso. Não estou dizendo para ele fazer uma reformulação inteira no time. Ele poderia ter tirado o Ronaldo, colocava o Ítalo, melhoraria a saída de bola. O Ítalo tem uma boa saída de bola. Não sei se a marcação seria tão boa, mas o Ronaldo hoje não marcou ninguém, né? Também. A torcida está muito irritada com o Ronaldo hoje. Poderia ter tirado aí o Ezequiel, botado o Alanzinho, deixava Everton Felipe e Juba, para ver até que ponto Juba e Everton Felipe iam melhorar ou não. Caso não melhorassem, aí realmente você poderia testar o Raiva Negas. Mas com o Alanzinho em campo. Tirou o Búfalo, era Rodrigão. O ataque do Sport hoje não ganhou uma bola de Messias, que é uma lapa de zagueiro deste tamanho forte, e ninguém ganhou uma bola do cara. Por quê? Todo mundo franzino, pequeno. Sabe qual foi a minha leitura dele não colocar o Rodrigão no lugar do Javier? Porque o Javier, mal comparando assim, ele tem essa facilidade, como o Mikael tinha aqui no Sport, de jogar fora da área, de correr, de abrir, de marcar. E o Rodrigão é um cara de área. O Sport não chegou na primeira etapa, no primeiro momento, lá no primeiro período, quase que foi nulo, né? Negativo. Cruzou algumas bolas, né? Mas assim, Messias contra Búfalo nem se compara, Alessandro. E no segundo tempo, o Sport continuou do mesmo jeito, fraco, e o Ceará sentiu o peso, musculatura, o que aconteceu, né? Inclusive o Elton estava conversando durante a transmissão, o que aconteceu parecido com o Sampaio Corrêa, que a torcida falou do ataque, da deficiência do ataque do Ceará e do setor defensivo. E eu acho, aí voltando para aqui para o Rodrigão ia fazer o quê ali no ataque? Ele ia marcar por zona do meio de campo para trás, porque não é um cara que tem, digamos assim, a habilidade, a correria, a velocidade que tem o Búfalo, né? Então, eu acredito que o Rodrigão não tenha entrado, Pedro, deve ter sido por aí. Apenas 5 jogos, né? Em 12 dias aí, o ano começou agora, mas é um esporte muito abaixo, eu acho que todo mundo esperava.